Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cala a Boca Thiago. E hoje vamos com a nossa quarta parte do vídeo de perguntas e respostas do mês de fevereiro, que sim, tá saindo em março, mas são as perguntas que vocês deixaram no post da comunidade que eu fiz em fevereiro. E esse post rendeu aí 4 vídeos, esse aqui é o quarto e último vídeo deste post de perguntas e respostas. Então rendeu bastante, então tô fazendo aí, respondendo vocês até agora. Caso você não tenha sido respondido, nem hoje, nem em nenhum dos vídeos anteriores desse bloco de perguntas e respostas, fique tranquilo que no mais tardar, no final desse mês ou no começo do próximo mês, eu devo trazer de novo o quadro de perguntas e respostas, beleza? Então não fique desanimado, lembrando que se você quiser ter a certeza de que você vai ser respondido, você pode se tornar um membro aqui do canal, onde a gente tem o nosso grupo do WhatsApp e os membros mandam as suas perguntas por lá e eu sempre respondo todo mundo, sabe? Eu sempre trago aqui pros vídeos as perguntas deles. E além disso, tem outras vantagens de você ser membro do canal, como por exemplo ter desconto nas belíssimas camisetas do canal. O canal tem uma lojinha que o link vai estar na descrição do vídeo. Ou eu vou pedir pro Diego colocar um QR Code na tela aí para você poder acessar a loja do canal pelo seu celular. Mas lá na lojinha do canal você encontra camisetas com estampas exclusivas do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, além de canecas, posters, blusas, todo produto de qualidade e com estampas belíssimas feitas pela minha maravilhosa irmã, que é designer. E é isso, tudo pensando aí em nós, fãs das Crônicas de Gelo e Fogo. Quem é membro do canal tem um descontinho bem legal lá, feito dos membros. Então é isso, sem mais delongas, vamos então para a última parte das perguntas e respostas de fevereiro. Felipe Nardi, enfim. Tenho a impressão de que a religião do Sete é a única que não exibe realizações sobrenaturais. Essa percepção é ancorada nos dados dos livros? Se sim, você lê isso como uma crítica à Igreja Católica? Bom, eu acho que sim, acho que todo mundo que lê as Crônicas de Gelo e Fogo e presta atenção nessa questão das religiões, percebe que a fé do Sete é a que tem menos feitos sobrenaturais descritos na obra. Roller, a gente vê através da Melisandre, da Irmandade Sem Bandeiras, vários milagres ou grandes feitos sendo cometidos. Já os deuses antigos a gente também vê através do Bran, do Jon, que eles também têm poderes, que eles também se movem de alguma forma. A gente sabe dos wargs, né, e dos poderes, né, que o sangue dos primeiros homens tem lá no norte. Então, de fato, a religião do Sete parece ser a que tem menos poder sobrenatural e parece que ela não é tão real. Mas vale lembrar que na história de Westeros a gente tem alguns personagens que dizem que foram guiados pelo Sete ou que tiveram realizações feitas através dos Sete deuses, como por exemplo os próprios Ândalos, né, que a princípio só encontram Westeros como a terra prometida deles a partir de uma visão enviada pelo Sete, né? Então os Ândalos que trazem essa religião para Westeros, e foi a partir de uma, como é que eu falo? Peregrinação de cunho divino, né? Os deuses iluminaram o caminho dos primeiros Ândalos. É pelo menos isso que eles dizem. Então, teoricamente, também é uma religião que teria os seus feitos sobrenaturais. Mas eu acho que sim, acho que a fé do Sete serve como uma crítica não só à Igreja Católica, mas a toda a religião mais institucional. A Igreja Evangélica também, ao Islã, enfim. O George R. R. Martin é um ateu e eu acho que a partir do Sete ele deixa bem claro, né, o desprezo que ele sente, ou talvez o desprezo seja uma palavra muito forte, né, mas a forma como ele enxerga, né, como a religião às vezes lucra demais em cima dos fiéis, e às vezes vive muito de aparências e manipulações dessas crenças e até mesmo da violência, como no caso da fé militante, né? Então acho que é sim uma crítica do Martin, não só à Igreja Católica, mas a toda a religião institucional. O Alves Fer mandou: se a Daenerys morrer e for ressuscitada pelo último beijo, a maldição que lhe aflige será quebrada? Caso a maldição não seja quebrada com a ressurreição, então significa que a maldição ataca diretamente a alma e não o corpo mortal? Alves Fer, meu amigo, eu não faço a menor ideia do que você está falando. De que maldição você está falando? Eu presumo que você só assistiu a série e você está pensando na maldição da loucura dos Targaryen? E é isso que você está pensando? Olha, vale lembrar que nos livros a gente tem a ideia da mácula Targaryen, né? Dos Targaryen serem meio loucos, mas isso não é uma coisa real, uma maldição real, né? De fato, vários Targaryens foram loucos,
mas isso também é por conta de uma relação difícil que eles têm com a magia, com os incestos que foram sendo cometidos ao longo das gerações na família, até mesmo a perda dos dragões, muito poder que eles acumularam. Então não é uma coisa sobrenatural necessariamente, né? É uma série de fatores que fazem com que alguns Targaryens sejam meio piroquinhas da cabeça. Então é isso. A Daenerys não está morta nos livros. E acho que a gente nunca vai ter essa fanfic aí dela sendo ressuscitada. Acho que a HBO nunca vai mexer com isso. Mas de qualquer jeito, acho que nem na série, nem nos livros, essa ideia de uma maldição Targaryen é real. Isso não existe no mundo das crônicas. O Júnior Lima mandou: salve, Thiago. Júnior Lima, você pensou na Sandy, né? Olha só, será que é? Salve, Thiago. Uma dúvida que me... Deixa eu falar uma coisa. Tem gente muito famosa me seguindo. Tem o Calango, que me segue, que eu acho que é a pessoa com mais inscritos que me segue, muito famoso. E a Nina Secrets, eu fiquei pensando, o que faz a Nina Secrets me seguir? Espero que ela goste de conteúdo de verdade, porque, assim, de aparência, realmente deve ser uma vergonha, né? Eu geralmente gravo todo estrupiado, todo acabado, não passo uma maquiagem, mas enfim, tem gente famosa que me segue. Poderia ser o Júnior Lima da Sandy. Se ela quiser mandar fazer collabs, as melhores maquiagens de Game of Thrones, eu faço. Salve, Thiago, uma dúvida que me surge acerca dos primeiros homens. Sabemos bem pouco da região de onde eles vieram em comparação aos Ândalos. Existe alguma informação no livro do Mundo de Gelo e Fogo sobre eles? Olha, eu acho que não. Eu acho que a gente sabe que os primeiros homens, eles, diferente dos Ândalos, não eram pessoas com capacidade naval. Eles vieram peregrinando por terra. Lembrando que, a partir de Dorne, Westeros e Essos eram conectados, né? Tinha ali o que é chamado de Braço de Dorne, que os Filhos da Floresta usaram o Martelo das Águas, que foi uma magia que eles usaram, para quebrar o Braço de Dorne, afundando ele, e só ficou os degraus, que são aquelas ilhazinhas ali entre Dorne e Westeros, entre Essos e Westeros, e aí foi criado ali o Mar Estreito, basicamente. Então, a gente sabe que os primeiros homens vieram por terra através de Dorne. Então, eu imagino que eles ficavam ali nessa parte no via de regra, né? Eles talvez ficassem concentrados nessa região que é hoje Lys, Tyrosh, Myr, essa região das terras disputadas, que eu acho que é o mais perto que a gente tem ali de Dorne, né? Que faria essa sequência lógica de saírem das terras disputadas, passar pelo Braço de Dorne e chegar em Westeros. Então eu acredito que seja dessa região que eles vieram. Eu acredito que no livro do Mundo de Gelo e Fogo, que é esse livro aqui, não tem nenhuma informação específica sobre isso. Além disso, a gente sabe muito pouco dos primeiros homens, né? Até esse título deles, né? Primeiros homens. Eles foram os primeiros homens que chegaram em Westeros, mas eles poderiam muito bem ser de várias culturas diferentes quando eles viviam em Essos, e por algum motivo essas culturas diferentes se juntaram e peregrinaram para Westeros, e aí acabaram formando um grande grupo. Porque a história é contada sempre do ponto de vista de Westeros. Então, para Westeros, eles são os primeiros homens. Mas talvez, se fosse contado do ponto de vista da galera de Essos, a gente veria que o grupo que formou os primeiros homens, na verdade, tinha várias subculturas, várias pequenas formações, e assim por diante. O Jorge Cid mandou: o que aconteceu com o corpo do Rhaegar Targaryen? É uma ótima pergunta. Eu acho que a gente não tem essa informação também sobre o que aconteceu com o corpo do Rhaegar Targaryen. Os Targaryens, até onde a gente sabe, eles eram cremados, certo? Que agora eu tenho que pensar mais a fundo e separar as informações de série e livro. Mas eu acredito que sim, via de regra os Targaryen eram cremados. Eu acho difícil que o Rhaegar tenha tido um funeral, como é que eu posso dizer, respeitoso da parte do Robert, pelo nível de ódio que o Robert tinha, a ponto de não se importar com a morte brutal da Elia Martell e dos filhos dela, né, falando que eram filhotes de dragão, não sei o que. Eu acho difícil pensar que o Rhaegar tenha tido um funeral formal, que ele foi cremado. Acho que o corpo pode ter sido cremado, até porque a gente tem uma lógica de que quando líderes muito... Apesar do Rhaegar não ser exatamente isso, mas líderes muito carismáticos morrem, né? Eles, muitas vezes, os corpos são destruídos para evitar adoração e tal. Por exemplo, o corpo do Hitler foi destruído totalmente para evitar adoração. Já o Napoleão, que era um líder também muito carismático, quando o corpo dele chegou na França, rolou uma grande procissão, uma enorme comoção, né, do funeral dele. Então, líderes carismáticos, geralmente, os seus corpos e os seus funerais acabam criando uma grande comoção. Imagino que o Robert, assumindo o Trono de Ferro, iria querer evitar isso a todo custo.
Então eu diria que o corpo do rei Aerys, do Rhaegar e até dos filhos do Rhaegar talvez tenham sido totalmente queimados e as cinzas jogadas ou no próprio tridente ou na Baía do Água Negra mesmo. Eu imagino, essa informação deve existir nas crônicas, mas me fugiu ela. Eu nem saberia exatamente onde procurar, né, porque teria que achar o trecho exato do livro. Mas eu imagino que o corpo da Elia Martell tenha voltado para Dorne para ser enterrado bonitinho pelo Doran Martell. Mas é isso, imagino que tenham sido queimados e as cinzas tenham sido jogadas fora, assim, tenham sido destruídos. Também, eu sei que tem o lugar que eu acho que em Game of Thrones, o Joffrey fala pra Marjorie que no septo tem um lugar onde está enterrado os restos da Rhaenyra e do Aegon II, mas eu não sei se essa informação se confirma nos livros. Eu acredito que não, inclusive. Tiago, o Gabriel Freitas pergunta: Tiago, tenho 2 perguntas. Por que o comandante Mormont foi para a muralha? Nos livros fica claro que o Jorah vai para lá pelo fato de ter traficado escravos para tentar sustentar sua esposa Lynese Hightower. Mas pelo que me lembro, não fica claro porque o pai dele vestiu negro. O Jorah não vestiu negro. O Jorah foi condenado à morte pelo Ned Stark e fugiu para as terras disputadas, para Lysmere e Tyrosh, né, para poder viver como mercenário lá e sustentar esposas. Então o Jorah não foi para a muralha. Agora, o Jorah Mormont, a gente também não sabe por que ele ia vestir o negro. Provavelmente foi por honra ou para... Enfim, porque ele já estava se sentindo velho e quis deixar o filho dele assumir o comando das Ilhas dos Ursos, mas a gente também não tem essa confirmação do porquê que ele não foi porquê que ele foi exatamente para a muralha. A gente sabe que ele, a princípio, não cometeu nenhum crime para ir para lá. 2. O Jon Arryn muito provavelmente tinha algum problema genético que fazia com que seus filhos não vingassem. Sua primeira esposa, Jane Royce, morreu dando à luz a uma criança natimorta e vai saber se ele já não havia tentado a tempo. Também a Lysa fala para Sansa que perdeu 5 bebês antes do Robert Arryn nascer. E nasceu com deficiência e vários problemas de saúde. Também não há registro de que o Jon Arryn tenha tido um bastardo. Daí ele falou que, aliás, ficam perguntando se existe alguma possibilidade do Robert Arryn ser, na verdade, um bastardo do Mindinho. Existe sim essa teoria dentro do fandom. Eu nunca explorei ela muito a fundo, mas com certeza é algo que eu vou trazer num vídeo futuro. Então sim, existe essa possibilidade, existe essa suspeita dentro das crônicas. A gente sabe que a Lysa e o Mindinho já tiveram relações antes, isso é confirmado, mas existe essa teoria dos fãs de que o Robert Arryn pode ser sim filho do Mindinho. Mas eu acho que é um tema que rende um vídeo inteiro pra gente analisar todas as possibilidades e conversar melhor sobre isso. O Henrique Gustavo enviou: se os Targaryen tivessem sido destruídos na perdição de Valíria, qual reino de Westeros teria mais chances de iniciar uma campanha de conquistar e unificar os 7 reinos sob seu comando? Eu apostaria nos Lannisters. Olha, eu não apostaria nos Lannisters, eu apostaria eu apostaria no Rei Harren o Negro, né? Nos Nascidos de Ferro, na verdade, na casa Roari, que era a casa que governava não só as Ilhas de Ferro, como as terras fluviais. Por isso que se chama 7 reinos. Se você for contar hoje, você vai ver que o Westeros tem 8 reinos, né? 8 regiões. Porém, quando o Aegon Targaryen chegou para conquistar Westeros, tinham só 7 reinos, porque as Ilhas de Ferro e as terras fluviais eram um reino só ali dos reis Roari, né? Então, eu acho que eles já tinham conquistado 2 regiões, talvez fossem os que tivessem mais capacidade. Apesar que as terras fluviais, elas ficam meio que no meio de tudo, seria muito difícil conquistar o norte. Enfim, eu sei que também a casa do Randon, das Terras da Tempestade, também tinha essas ambições de tentar conquistar as terras fluviais. Inclusive eles guerrearam por muito tempo. Mas, sendo bem sincero, eu acho que não havia assim, uma região que tivesse poder suficiente, influência suficiente para conquistar todas as outras, né? Talvez, em questão de facilidade geográfica, o norte seria o que teria mais possibilidades, porque o norte poderia facilmente descer o gargalo e tentar conquistar as outras, mas as regiões do sul os reinos do sul teriam muita dificuldade de subir pelo gargalo, né? Então, poderiam tentar um ataque naval ali pela região onde é o Porto Branco, mas também o norte poderia ter facilmente organizar uma resistência contra invasores, assim como o norte fez contra os Ândalos. Eu acho que seria bem difícil governar, né? Os Targaryen só conseguiram de fato por conta dos dragões, que acho que dava uma vantagem muito, muito, muito absurda para eles, né? E ainda assim, os Targaryen conquistaram o norte, porque o norte se rendeu, o norte não deu batalha, a gente não sabe como teria sido. Acho que o norte teria eventualmente caído, mas
o norte não deu batalha, Dorne nunca foi conquistada pela guerra, então, e os próprios senhores de Westeros lutaram separados. Se Westeros tivesse, talvez os reis de Westeros tivessem tido uma tática um pouco mais unificada, talvez os Targaryen tivessem muita dificuldade de conquistar todo o continente, mas meio que os reis de Westeros foram pegos de surpresa, eles não eram muito unidos, os dragões tinham muita vantagem, reinos como o Norte e até o Vale de Arryn se renderam basicamente sem lutar. O Vale de Arryn ainda teve batalha naval, né? Mas batalha de Vila Gaivota, mas via de regra quase que não lutaram. Então, enfim, os dragões foram o que realmente conquistou Westeros. Mas eu já fiz um vídeo, se eu não me engano, e havia formas de parar o Aegon Targaryen, ou havia formas de parar a conquista. Eu vou deixar num card aí pra vocês conferirem, que é um vídeo em que eu exploro justamente essa ideia se os reis de Westeros na época poderiam ou não ter evitado a conquista e como eles poderiam ter feito isso. Mas, novamente, só para concluir a sua pergunta, eu acho que nenhum reino tinha condição, pelo menos até onde a gente conhece eles dentro da história, que nenhum reino tinha condição de conquistar toda Westeros. No máximo, os Roari ou os próprios do Randon poderiam tentar conquistar todo o sul, talvez com exceção de Dorne novamente, então unificar Campinas, terras ocidentais, terras fluviais, as terras da Coroa, ali as terras da Tempestade, talvez houvesse como unificar esses reinos, mas eu acho o norte muito difícil e Dorne também seria muito difícil, então, enfim. Emília Harel, qual o objetivo com Tyrion na dança, no caso no 5º livro? Na minha releitura, eu não exatamente desgosto dos capítulos dele, mas não entendo por que existem tantos. Claro que é uma história a ser contada sobre a mudança de caráter, mas no mesmo livro vemos a história do Tyrion em metade dos capítulos, que é muito mais interessante na minha opinião. Parece que o Martin só não quis deixar seu personagem favorito cair no ostracismo. Eu acho que o grande ponto de ter muitos capítulos do Tyrion no 5º livro, eu acho que em parte é para trabalhar bem essa mudança de personagem. E assim, eu até entendo o ponto do Theon Greyjoy, né? O que a Emília quis trazer aqui é que o Theon Greyjoy também passa por uma transformação de caráter, né? Uma redenção até ali no 5º livro, e ele tem metade dos capítulos do Tyrion, que também está passando por uma transição de caráter. Mas eu acho que o Theon Greyjoy e o Tyrion têm pesos totalmente diferentes para a trama e para os fãs. Então eu acho que o Martin talvez tenha se sentido mais seguro de trabalhar mais capítulos com o Tyrion, para que nenhum fã pudesse acusar ele de transformar o Tyrion muito rápido. Porque com a questão do Tyrion, o Martin tá pegando um personagem que se tornou um vilão, mas que já vem nesse processo de transformação desde o 3º livro, né? Onde ele é preso, onde ele é torturado, começa já a se arrepender das coisas que cometeu, e ali no livro ele começa de fato a aceitar isso e passar por uma redenção. Então já havia de 2 livros. Agora, o Tyrion, o George R. R. Martin tá pegando um personagem que é muito querido pelos fãs, que é um dos favoritos da saga, que é um dos protagonistas, e tá tentando transformar ele num vilão. Então acho que só por isso já exige um cuidado maior, um trabalho maior com o Tyrion. Mas não só por isso, né? É o grande nó de Meereen, é o que o Martin sempre fala. Ele precisava pegar vários personagens e colocar eles em Meereen, convergir a história deles em Meereen de uma maneira natural e que desse um bom andamento para a história. Então acho que o excesso de capítulos do Tyrion também tem a ver com essa tentativa de construir o arco de Meereen de uma forma bem ordenada, bem natural. O George White fala também, né, que vários personagens que já eram conhecidos da história iam se encontrar. Então, como que o Martin ia trabalhar isso? Por exemplo, no caso do Tyrion, tem o Tyrion e o Sir Jorah Mormont. Como é que o Martin ia conseguir conciliar 2 personagens que já eram conhecidos, mas que até então não se conheciam dentro da trama, né? Então, ele precisou dar mais capítulos para poder trabalhar esses encontros de uma maneira coerente. Tem também a questão do Jovem Griff. Quem apresenta pra gente o Jovem Griff é o Tyrion. Então, os capítulos do Tyrion também servem para apresentar o arco do Jovem Griff. Por isso, também teve que ter um trabalho a mais. Então, acho que são vários motivos, né? Quando você pensa nisso, entende que faz sentido. Acho que não foi meramente uma questão de o Tyrion é o meu personagem favorito, não posso deixar ele sem capítulos. Sem contar que o personagem favorito do George R. R. Martin, se não me engano, é o Sam. Não é o Tyrion? Eu acho que é o Sam. Enfim. Nelson Gomes. Thiago, primeiramente queria dizer que amo seu canal. Você é fera. Muito obrigado. A minha pergunta é sobre o que você acha que acontecerá com Jon Snow após o 6º livro. De acordo com algumas pistas, Daenerys fará parte dessa treta com os dragões, dando pistas de que haverá uma batalha no Tridente. Seguindo essa lógica, Jon Snow, sendo rei do norte ou regente do Rickon, será forçado a lidar com as coisas no sul, que inclui Sansa no vale e as tretas de Porto Real e Daenerys.
Como você acha que ele lidará com essas coisas? Eu sinceramente não sei se o Jon vai precisar lidar com coisas no sul. Eu acho que essa questão que a gente viu em Game of Thrones do Jon querendo unificar toda Westeros para lutar contra a Longa Noite é uma pauta muito mais da série para tentar justamente forçar esse encontro de Jon e Daenerys e tentar conectar todos os arcos numa batalha final do que qualquer coisa. Eu não sei se a gente vai ver isso acontecendo. Eu acho que é muito mais plausível que o Jon tente reunir o norte para lutar contra a Longa Noite, em especial fazer essa defesa ferrenha do norte, né, e da muralha. Até porque, vamos combinar, a muralha é a grande última defesa, né? Eu acho que os vivos vão só perder terreno após a muralha cair. Então, acho que todo o grande esforço vai ser em reforçar a muralha, reforçar os castelos da patrulha e unificar o norte para lutar contra a Longa Noite. E uma vez que isso não seja o suficiente, porque imagino que não vai ser o suficiente, e aí sim, uma vez que os nortenhos sobreviventes vão ser empurrados para o sul, aí eu acho que talvez o Jon acabe se envolvendo com outros reinos. Mas, em especial, eu imagino que uma vez que a Sansa resolva o seu arco no Vale de Arryn, eu acho que talvez, dependendo de como as coisas se resolverem lá, porque é confuso, mas talvez ela própria disponha os Cavaleiros do Vale, né, para ajudar o Jon. O Jon não vai precisar negociar com ela, ir até o vale, pedir ajuda. Talvez ela já se prontifique, talvez outros senhores, sabendo das coisas que aconteceram no norte, acabem já se prontificando. Pode ser que, no final das contas, a Daenerys sirva como essa conciliadora. Poderia ser esse o papel dela no final da história, unificar os reinos os reinos do sul, no sentido de lutar na Longa Noite e não necessariamente de tentar tomar Porto Real à força, até porque quando ela chegar, Porto Real já vai estar provavelmente num caos. Talvez o próprio Tyrion possa assumir esse papel. Eu não sei se esse papel de unificar os reinos para lutar contra a Longa Noite vai ser do Jon. Eu tenho dificuldade de ver o Jon fazendo isso, porque por mais que o Jon seja um conciliador em relação aos selvagens na história, eu acho que é muito pessoal dele isso, né? A gente vê não é do nada que o Jon começa a conciliar a patrulha com os selvagens. Não, o Jon vive na patrulha, depois ele vive com os selvagens, aí ele concilia esse povo. Agora, o Jon querer conciliar os reinos do sul, o que o Jon tem a ver com os reinos do sul? Pode ser que a questão dele ser filho do Rhaegar e da Lyanna leve ele a isso, mas eu acho que seria bem forçado, assim, essa conclusão. Então, eu acho que é mais provável que ou aconteça de uma maneira natural, os senhores, ao verem que o norte está sendo totalmente devastado, planejem uma defesa porque vejam que é essa necessidade, ou uma figura como Tyrion ou Daenerys fazerem essa conciliação dos senhores do sul para lutar. Eu acho que seria mais plausível do que o Jon liderar essa conciliação. Germanans, ela diz, vi uma teoria que diz o seguinte: existe uma forte teoria de que o Rhaegar costumava se comunicar com seu bisavô, Mestre Aemon, pelos meios de comunicação da época, mensagens de corvo. Aemon, conhecendo a natureza do seu bisneto, provavelmente não acredita na narrativa de violência do qual o acusam. Sendo ele também muito inteligente, é possível que ele tenha questionado o fato de, logo após o Ned encontrar Lyanna, voltar com o bebê, e era muito comum mulheres morrerem no parto. Agora eu pergunto, você acredita que o Mestre Aemon sabia o tempo todo que o Jon Snow era de verdade? Bom, primeiro que o Mestre Aemon não é bisavô do Rhaegar, né? Ele é tipo um tio-avô, né? Então ele é tipo um tio-bisavô, né? Porque ele é irmão do bisavô do Rhaegar, se tiver certo as contas. Nem sei se está certo as contas, mas ele é outra linhagem, né? Ele não é bisavô de fato. Sem contar que, a gente precisaria acreditar em um monte de coisas para essa teoria fazer sentido. Primeiro, acreditar que o Mestre Aemon se comunicava com o Rhaegar, coisa que a gente não tem, acho que, nenhuma evidência sobre isso. A gente sabe que o Mestre Aemon em algum momento se comunicou com o Rhaegar. Eu tenho essa impressão porque o Mestre Aemon acho que fala sobre a mudança de personalidade que o Rhaegar passou. Na verdade, eu acho que ele fala sobre o dragão ter 3 cabeças, o que dá a entender que talvez ele tenha se comunicado com o Rhaegar da mesma teoria. Mas vamos lembrar que os dois estavam o mais distantes possíveis. O Rhaegar nunca foi pra muralha e eu acho que a gente tem pouca informação do Mestre Aemon ter visitado Porto Real. Então, se eles tinham algum contato, provavelmente era um contato difícil e pequeno, sabe? Então, eu acho que só dessa teoria da gente acreditar que eles conversavam com frequência, eu acho muito vago.
Não tem indício suficiente pra gente disso na obra. Acho que não faz sentido. E daí a gente pensa, não, porque o Mestre Aemon sabia que o Rhaegar tinha uma personalidade, dele não ia acreditar nessa narrativa de violência do qual acusavam. A gente não faz sentido nenhum. Nem o Sir Barristan passa tanto pano pro Rhaegar quanto essa teoria aqui da Germana. Acho que não. Acho que o próprio o Barristan, que adora o Rhaegar, não desmente a ideia do Rhaegar ter sequestrado a Lyanna, não desmente as coisas que o Rei Louco fez. Assim, essa é uma teoria cheia de suposições que não tem nada para se basear dentro da obra, né? Tipo, não tem nada que exista um texto dentro da história que ajude a gente a confirmar isso. Acho que não. Acho que o Mestre Aemon não sabia quem o Jon Snow era de verdade. Ele teria que, além de tudo, de novo, a gente teria que supor que o Mestre Aemon... o Rhaegar levou a Lyanna e aí, não, mulheres morrem no parto, então se a Lyanna morreu, então é porque ela deve ter morrido no parto, sendo que não tinha indício nenhum disso. Ela deve ter morrido no parto e o filho dela é o Jon Snow, que é bastardo do Ned Stark. Muito, muito, muito forçado. O Mestre Aemon teria que ser basicamente o Corvo de 3 olhos para saber de tudo isso. André Iago, será que daria de alguma forma para Wargar um cadáver? Não temos registro na série e temos o conceito que quando um corpo habitado morre, quem estiver no controle volta para o corpo original de forma brusca. Mas será que daria para forçar isso de alguma forma? E se sim, algum tipo de relação com os outros? Talvez alguma forma distorcida desse poder que vemos com os Filhos da Floresta principalmente. Bom, eu acho que provavelmente o poder dos outros, talvez, de ressuscitar os cadáveres, tem algum tipo de relação com esse poder de Warg, uma forma de fato meio profanada desse poder de Warg, de controlar um corpo por fora. A gente tem essa sensação de que... Bom, apesar que eu não sei, né? Porque quando o patrulheiro Ottor ressuscita, parece que ele tinha informações dele próprio dentro do corpo, porque ele vai exatamente para a sala do senhor comandante e tal, então parecia que ele já conhecia Castelo Negro. Se fosse só uma outra pessoa largando dentro dele, teria talvez mais dificuldade de achar a sala do senhor comandante, por exemplo. Então, não dá pra gente saber se os outros realmente é uma coisa meio Naruto, assim, né? Igual o Pain, igual o Nagato dentro do corpo, controlando aquele corpo e controlando todos os outros juntos ao mesmo tempo, ou se realmente é uma coisa mais parecida com o poder do Roller, no quesito de ressuscitar mesmo aquela pessoa. Por exemplo, não tem ninguém controlando a Senhora Coração de Pedra. Ela realmente foi ressuscitada com um resquício só da personalidade antiga dela, uma forma muito mais cruel, muito mais vazia. Então, eu imagino que o poder de Wargar em si não dê para Wargar cadáveres. Eu acho que não. Até porque quando um Warg morre, a alma dele vai viver no corpo de um ser vivo. Eu acho que existe uma relação muito forte entre essa ideia de Wargar e algo vivo, sabe? De Wargar e conexão com a vida, de Wargar e ter uma segunda vida, de Wargar e ter dominação de uma alma. Eu acho que a ideia de Warg, você precisa ter um corpo vivo. Me parece ter essa relação mais forte com a ideia de algo vivo, o que difere do poder dos outros de trazer de fato os mortos de volta, que daí acho que tem mais relação com o poder do Roller, por exemplo. Confuso, né? Mas enfim, a magia das crônicas é assim, né? Nada muito definitivo, né? Tudo meio misterioso no subtexto, tudo meio no subjetivo mesmo. Miqueias, eu sempre tive uma dúvida sobre o mundo das crônicas. Se os dragões foram criados pelos Targaryen, de onde veio o dragão Urrax da Era dos Heróis? Bom, primeiro, os dragões não foram criados pela Casa Targaryen. Os dragões foram criados pelos Valyrianos, sendo que a Casa Targaryen era uma das casas de senhores das 40 famílias de senhores do dragão que governavam Valíria. Lembrando que os Targaryen era uma das menores e menos importantes dessas casas. Valíria já tem seus dragões há muito, muito tempo, porque, se eu não me engano, os dragões valerianos, eles datam o quê? Da ascensão de Valíria das guerras contra o Império Giscari, são há 5.000 anos antes da história começar, se eu não me engano, que eu acho que é equivalente à Era dos Heróis. Então, primeiro, quando aconteceu a Era dos Heróis em Westeros, já havia dragões em Valíria, né? Então, já poderia haver um encontro de Westerosos com dragões. Além disso, a Era dos Heróis é um período de histórias míticas, que a gente não sabe se aconteceram de verdade. Então, a gente sabe que na Era dos Heróis já se conheciam dragões, e aí pode ter se criado uma lenda, né, inventando aí a possibilidade de algum herói
ter conhecido, que é um cara que matou um dragão, se eu não me engano, né? Pode ter matado um dragão. Provavelmente é só uma história fantástica, nunca aconteceu, mas os dragões já existiam durante o período da Era dos Heróis, então por isso não é uma incoerência o povo de Westeros criar uma história com dragões nesse período, porque já havia dragões em Valíria nessa época. Inclusive, a Era dos Heróis começa muito forte também, né, quando os Ândalos invadem Westeros, e um dos principais motivos para os Ândalos fugirem de Essos é o domínio valiriano, né, é a expansão de Valíria, um dos principais pilares que fazem com que os Ândalos fujam do seu território em Essos para ir para Westeros. Então, mais uma vez provando que existe uma relação já entre a Era dos Heróis e o período dos dragões em Valíria. O Rodrigo Morcego enviou: Olá, Thiago, o que você acha da possibilidade do testamento de Robb Stark se desenrolar junto da ressurreição do Jon, com talvez os nortenhos leais que saibam do testamento chegando na muralha próximo durante a ressurreição? Abraço, gosto muito do canal. Olha, nesse cenário, muito obrigado inclusive, né, pelo abraço, outro pra você, mas esse cenário que você traz eu acho meio improvável, assim, porque a gente, a princípio, não sabe onde estão os portadores, né, do testamento do Robb. Essa galera tá meio perdida, e as últimas informações que a gente tem sobre eles é que eles estariam meio que na região do Gargalo, né, procurando ali os Reed e tudo mais. Então, estaria bem longe da muralha. Então, a ideia de esse povo chegar na época da ressurreição do Jon significaria que o Jon, por exemplo, teria que ressuscitar lá pelo final do livro, né, para ser uma viagem coerente desse povo até a muralha. Sem contar que no meio do caminho tá rolando guerra em Winterfell, batalhas do Stannis contra os Bolton, contra os Frey, então eles teriam que passar no meio disso tudo para chegar lá. Eu acho meio improvável. Se o testamento do Robb for ter um papel na história, que também acho que já é uma coisa que a gente não sabe dizer qual que vai ser o papel desse testamento, ainda mais se o Rickon for sobreviver, eu acho que só vai ser um papel uma vez que o Winterfell esteja tomada, né? Porque também não vejo muito sentido na galera que tem o testamento do... Bom, tem uma lógica assim, se o Stannis perder e o Rickon for morto, aí sim, talvez a galera que sabe do testamento do Robb poderia tentar, uma vez que o Jon também tivesse ressuscitado, unificar o norte através do Jon Snow. Mas eu acho que seria uma repetição da trama, né? Porque a gente já tem o norte se organizando para retomar o Winterfell pelo Stannis e pelo Rickon. Aí o George Martin vai fazer eles perderem para depois reunificar de novo o norte pelo Jon através do testamento do Robb. Acho que seria muita perda de tempo do Martin. Então eu imagino que uma vez que o Stannis e o Rickon tenham retomado o Winterfell, e aí sim o Jon ressuscitado, aí vai ficar um período ali no norte de discussão em relação ao que fazer, quem que vai ser o regente do Rickon. Lembrando que o Rickon é muito, muito novo, então o Rickon vai precisar obrigatoriamente de um regente. Então vai ter uma discussão de quem que vai ser o regente do Rickon, provavelmente vai ter debate sobre isso, e aí o testamento do Robb Stark pode aparecer, na minha opinião. O Eric Gabriel mandou: Opa, Thiago, tudo bom? Para salvar o Tyrion do julgamento por combate, não bastava só ele escolher o Jaime como campeão? O Tywin nunca aceitaria perder seus únicos 2 herdeiros de uma vez só, principalmente o Jaime, então escolheria alguém fraco que perderia para o Jaime, assim deixando o Tyrion absolvido das acusações. Funcionaria? Talvez pudesse ter tido algum tipo de repercussão. Eu lembro que a série até apresenta uma solução melhor para isso, né, que é a ideia do Jaime, na verdade, pleitear pro Tywin para enviar o Tyrion pra muralha, e aí ele sairia da guarda real para ser o herdeiro de Castelo Negro de fato, né? E aí depois o Tyrion perde julgamento por combate e tudo mais. Eu acho que na prática não funcionaria. A mesma coisa do julgamento por combate do Ned Stark. Eu fiz um vídeo de Arif sobre isso. E se o Ned Stark tivesse pedido um julgamento por combate? E eu explico no vídeo por que não faria sentido em vários pontos da história o Ned fazer isso. E acredito que aqui também não, porque o Jaime já tinha perdido a mão dele. Então teria já o argumento de que o Jaime sempre correria um risco muito grande de lutar contra quem quer que fosse para tentar defender o Tyrion, e sempre teria a chance de perder de qualquer jeito, até porque o inimigo do Jaime não precisaria matar ele para vencer o combate, né? Só precisaria incapacitar ele. O Jaime lutando sem uma mão, sem o treinamento correto ali com a mão esquerda, teria grandes chances dele ser derrotado e ser humilhado, inclusive, né? E como o senhor comandante da Guarda Real, isso teria um alto custo para ele. E o Tyrion acabaria morto de qualquer jeito. Porque vamos lembrar, o julgamento por combate não precisa ser até a morte. Então, acho que só por isso não funcionaria.
Além de que o fato de que o Tywin talvez pudesse tentar barrar o Jaime, seja prendendo ele, seja mandando o Jaime para uma outra missão, porque o Jaime era um funcionário, ele é um membro da Guarda Real, então ele tem que obedecer às ordens do Pequeno Conselho, do rei, então eles poderiam facilmente tentar privar o Jaime da possibilidade de lutar pelo Tyrion, ou até mesmo proibir, afinal o Jaime não é obrigado a aceitar o Tyrion, então mesmo que o Jaime pessoalmente quisesse aceitar ser o campeão do Tyrion, uma ordem real impedindo ele de fazer isso, poderia bloquear essa intenção do Jaime de lutar. E também tem sempre a possibilidade do Jaime ter planejado de qualquer jeito ajudar o Tyrion a escapar, porque teria uma grande chance, mesmo do Tyrion sendo absolvido no julgamento por combate, a Cersei ainda assim querer matar o Tyrion. Talvez quando ele fosse sendo levado pro norte, fazer uma emboscada para matar ele por bandidos, a Cersei planeja algo assim para tentar resgatar a Myrcella lá em Dorne. Então a gente sabe que seria uma possibilidade. Então eu acho que o Jaime sabia que a melhor chance que ele tinha talvez fosse realmente ajudar o Tyrion a escapar, independente do que acontecesse. Então eu acho que por esses motivos não funcionaria esse plano. O Juan Castilho, qual a participação dos Blackfyre na rebelião do Robert? Porque me parece curioso que eles sempre tenham esse desejo de tirar a dinastia Targaryen e se colocar no trono. Como deixariam passar essa oportunidade de escalonar na política de Westeros e finalmente conseguir ascender ao trono? Mesmo com o Robert no trono, faria sentido eles continuarem tentando. É que o ponto é que após a quinta rebelião Blackfyre, a princípio, a descendência masculina dos Blackfyre foi morta. O Meleys, o monstruoso, era o último descendente homem dos Blackfyre. Ou seja, teoricamente os Blackfyre estão extintos, não existe mais os Blackfyre. O que os fãs têm é uma teoria de que o jovem Griff é um Blackfyre pelo lado materno da família, pela linhagem materna. Mas a gente nem tem certeza disso, e então para Westeros, via de regra, os Blackfyre foram extintos, por isso que eles não tiveram nenhuma participação, porque teoricamente eles não existem mais desde a quinta rebelião Blackfyre, que aconteceu pouco antes do reinado do Aerys II começar. O Felipe Silva enviou: Thiago, você poderia falar do possível abuso do Mace Pycelle sofrido pela Sansa? Ele abusou literalmente ou por meios indiretos, como se fingir de médico? O que é aquela espada que a Sansa diz ver quando está acordando em Porto Real? Não faço ideia do que é essa espada, não lembro de nada em relação a isso na história. Mas eu peguei essa pergunta aqui porque eu também não lembro se tem um trecho direto em que o Mace Pycelle abusou da Sansa, mas vale dizer que o Mace Pycelle era um grande safado, só que ele é médico de fato, Os mestres são os médicos do universo de GOT, então o Mace Pycelle pode ter se aproveitado da Sansa de alguma forma, eu acho que ele é pervertido e para fazer isso o suficiente, E mau caráter para isso, mas de fato ele era um médico, dentro do universo das crônicas, então acho que é bom levar isso em critério, mas cara, eu realmente não lembro nem de qual a relação disso com essa espada que você tá falando que a Sansa vê quando tá acordando em Porto Real, e se ela literalmente lembra de um abuso do Mace Pycelle. Eu também não me recordo da Sansa lembrar de qualquer abuso específico. Eu sei que a Sansa tem uma memória falsa na história, que é o fato do cão de caça ter beijado ela. Então a Sansa lembra que o cão de caça, antes de ir embora de Porto Real, beijou ela. Mas nos livros ele não beija. Então, meio que uma memória falsa que ela tem. Ninguém sabe se é um erro do George R. R. Martin ou se é uma memória falsa da Sansa que vai ter algum propósito no futuro. Mas enfim, se alguém souber melhor do que o Felipe está falando, de um trecho específico em que o Pycelle possa ter abusado da Sansa, ou essa relação da espada que a Sansa diz ver quando está acordando em Porto Real, aí vocês deixam nos comentários, por favor. O Renan perguntou: Thiago, você acha que os próximos livros podem ficar muito prejudicados pela falta do time skip que o Martin planejava fazer no início? Penso especificamente nos dragões da Daenerys, que nunca vão chegar a um tamanho em que se tornem uma ameaça verdadeira para Westeros. A Arya nunca vai conseguir treinar tempo suficiente para se tornar uma assassina habilidosa, e o Bran vai ter que se tornar o próximo Corvo de Três Olhos no estalar de dedos. E basicamente todos eles vão continuar muito novos. No caso da Arya e do Bran, literalmente crianças. Difícil acreditar que eles vão impactar o destino do mundo sem terem um mínimo de tempo para amadurecer. Bom, eu acho que no questão do... Vou abordar os pontos que você trouxe. Porque eu acho que sim e não. Acho que a falta do time skip afetou a obra. Mas eu não sei o quão isso é prejudicial. Porque, os dragões da Daenerys, eu acho que o time skip beneficiou o Martin no sentido de que diminui o poder dos dragões da Dany. Porque a gente já falou isso aqui no canal várias vezes. A Daenerys tem... Eu falei nesse perguntas e respostas. Westeros foi conquistado pelos dragões. Então a Daenerys chegar em Westeros com 3 dragões seria muito poder para ela. Então eu já acho que mesmo os dragões dela sendo novos, eu acho difícil que ela chegue com 3 dragões.
Eu imagino que os dragões vão ser roubados ou vão até morrer, ela chegue com um só em Westeros. Porque 3 é muito poder. Mas o time skip ajudou o Martin a nerfar esses dragões. Nerfar é o termo usado no mundo dos games para quando um personagem, né, perde poder. Então eu acho que o Martin não fez o time skip e conseguiu nerfar os dragões da Dany. Então caso a Daenerys chegue com os 3 dragões em Westeros, eles não vão estar tão poderosos. Além de que a Dany ainda nem tem controle dos dragões, então ainda é uma pauta. Será que ela consegue controlar os 3 dragões? Ela não consegue controlar nem o Drogon direito, então precisa do berrante. Então acho que nesse caso a falta do time skipping foi benéfica. No quesito da Arya, a Arya virar uma super assassina, olha, eu acho que esse não é o ponto para a história da Arya. Do mesmo jeito que eu não acho que a Sansa vai virar a maior senhora de Westeros, sabe? A Arya virar uma super assassina, igual a gente viu em Game of Thrones, não acho que esse é o propósito da história dela. Eu acho que a Arya tem algo a aprender com a Casa do Preto e do Branco, e acho que ela vai aplicar o que ela aprender lá de alguma forma na história, mas não acho que vai ser para se tornar uma super assassina poderosa, que sobrevive a tudo, que mata toda a família Frey, sai ilesa, que consegue matar o Rei da Noite, passando por todo mundo, todos os bichos lá sinistríssimos do Rei da Noite. A Arya passa por todos eles para pegar o Rei da Noite. Não acho que esse seja o papel da Arya nos livros. Assim como eu não acho que a Sansa deve se tornar a maior senhora de todos os tempos. Acho que ela vai ter um papel a desempenhar, algo a aprender na Casa do Preto e do Branco. Isso vai transformar ela como personagem. Mas eu não acho que a Arya seja destinada a mudar a história do mundo, a impactar a história do mundo. Simplesmente não acho que esse vai ser o papel dela. E o Bran, como Corvo de três olhos, eu acho que não atrapalha também. É difícil pensar que o George R. R. Martin não vai precisar rushar um pouco o desenvolvimento do Bran, mas aí depende também, né? Se o Bran tiver 15 capítulos em Os Ventos do Inverno, aí é tempo bem suficiente para desenvolver o arco dele como Corvo de Três Olhos. Seria mais capítulos do Bran do que a gente jamais teve nos livros, eu acredito. Então, talvez seja o suficiente, mas talvez ele precise rushar um pouco, especialmente se ele quiser transformar o Bran no Corvo de Três Olhos e já posicionar ele de uma forma que ele alerte o mundo sobre a Longa Noite ou se torne um líder da Longa Noite. De fato, ele é muito novo para ser levado a sério, para ser respeitado, mas por outro lado também é um papel que envolve muito mais poderes mágicos e meio que pra magia não tem idade, né? O Bran pode ser o Corvo de Três Olhos e ter todo o poder mágico dele, de wargar todo mundo, de ter visões, sei lá, de mexer no passado e no futuro, sem precisar ser muito idoso para isso. Então, acho que daí é muito mais uma questão de como o Martin vai posicionar ele para liderar os vivos nessa luta, mas acho que não precisa que o Bran seja mais velho para fazer isso. Então, enfim, acho que o time skip sim, eu acho que não é uma coisa de prejudicar, no sentido de que foi uma decisão errada do Martin não ter feito o time skip. Eu acho que como toda decisão num trabalho sério, teria efeitos positivos e negativos do time skip, e não fazer o time skip teve efeitos positivos e negativos. Aí vai muito de como o Martin vai concluir a história, e talvez quando a gente tiver tudo, se um dia a gente tiver tudo, a gente pode olhar e julgar o que foi bom, o que foi ruim de fato de não ter time skip. Mas enfim, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Lembrando que caso você não tenha tido sua pergunta lida num desses vídeos de fevereiro e março de perguntas e respostas, fique tranquilo, no futuro vou ter mais perguntas e respostas e também vamos ter outros quadros no canal, como o famoso quadro de opiniões polêmicas. Então não fiquem preocupados, vai ter outras oportunidades no futuro. Além disso, como eu falei, você pode se tornar membro do canal e aí suas perguntas sempre serão lidas aqui nos vídeos, e também você vai ter acesso a descontos da nossa lojinha maravilhosa do canal, onde você tem estampas belíssimas do Universo das Crônicas, todas exclusivas, por um precinho camarada e de boa qualidade. Então é isso, no mais, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.